Olá, o nosso episódio 2 do Let's Speak About é sobre o sistema digital e os jovens. O sistema digital e as novas tecnologias, as redes sociais, são temas atuais que afetam a saúde e o desenvolvimento dos nossos jovens. Por um lado, são fundamentais para as suas relações interpessoais, para o conhecimento e para se desenvolverem novas competências. Por outro lado, podem afetar o seu desenvolvimento e a sua saúde mental. Para falarmos sobre este assunto, vamos ter connosco hoje o professor Bruno Faustino, professor da Universidade Lusófona e também investigador do ELAB. Muito obrigada por ter aceito. Temos também a Joana Ferreira, que é mestra em Psicologia e que também é investigadora do ELAB. Muito obrigada por ter aceito. E temos também a Carolina Pires, que é aluna da área da nutrição. Portanto, é importante termos aqui várias perspectivas em várias fases da vida e também pensarmos um pouco nos jovens mais novos, o que é que poderemos fazer para prevenir. Portanto, antes de mais, gostava de ter a vossa opinião sobre como é que vê esta utilização das redes sociais e das novas tecnologias pelos jovens e de que modo é que realmente que é que deveríamos estar mais atentos a nível da sua saúde mental. Professor Bruno. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Bom, sem dúvida alguma que esta revolução digital, como muitas vezes é descrita, tem-se apresentado como uma plataforma muito vasta e também muito desafiante para os nossos jovens. Com uma lente da psicologia clínica e da psicoterapia, não é? Porque há sempre vários enquadramentos para ver o comportamento humano, nós sabemos claramente que a adolescência é um período de desenvolvimentista humano com muitas dificuldades, com muitos desafios e com uma instância de crescimento muito grande. E naturalmente que para crescer é preciso experimentar, não é? E de repente, quando nós temos mais uma dimensão ou mais um espaço, não é? Para o ensaio de competências, para o ensaio de procura, para o ensaio de identificações, temos aqui uma dinâmica desafiante, não é? Porque, por um lado, existem várias questões desenvolvimentistas que tendencialmente eram feitas num plano observável, comportamental. Por outro lado, agora temos aqui um lado mais virtual, onde continuamos a ter as mesmas necessidades desenvolvimentistas, no entanto não sabemos bem como é que elas se estão a projetar neste domínio, não é? E portanto temos aqui esta dinâmica, tanto em termos psicológicos, como em termos afetivos, como em termos cerebrais, porque nós sabemos também em termos do neurodesenvolvimento que a adolescência está ainda ao serviço de uma maturação do córtex pré-frontal e isto está diretamente correlacionado com dificuldades, por exemplo, na tomada de decisão, na tomada de perspectiva, na resolução de problemas e na organização psicológica e, portanto, esta fase associada a uma dimensão provavelmente pouco estudada, porque é recente, não é? Coloca-nos aqui vários desafios em termos de como é que vamos interpretar esta dimensão. Portanto, eu diria que num registro assim mais facial, os adolescentes utilizam a tecnologia, utilizam de uma forma geral as redes sociais, um bocadinho para fazer as mesmas tarefas ou para alocar as mesmas tarefas que faziam quando não havia redes sociais. Portanto, colocando esta tónica, por exemplo, no plano da vinculação, né? Nós sabemos que na adolescência existe uma transferência, uma deslocação do foco do vínculo da família para o vínculo do par, né? Dos pares. Provavelmente os adolescentes estão exatamente à procura dos mesmos elementos da vinculação nos pares, no grupo ou então no registro das redes sociais, por exemplo. Portanto, os fatores como identificação, os fatores como expressão de identidade, os fatores como procura de interesses, os fatores como propriamente regular afetos na presença de situações desafiantes, que estão naturalmente online. Portanto, eu diria que andamos aqui um bocadinho por de alguma forma, por esta panóplia toda de comportamentos. Obrigada. Joana, portanto, de alguma forma, eu atualmente já trabalho e, portanto, passou por todas estas fases e penso que ainda teve uma infância que pôde equilibrar a tecnologia com a parte analógica. Pensando assim um bocadinho no seu desenvolvimento, foi importante ter momentos menos digitais? O que é que acha que isso contribuiu de saudável para si? E depois também, quando começou a utilizar as redes sociais, como é que isso influenciou a sua vida? O que é que pode ter sido bom, menos bom? Claro, eu tenho 24 anos, então ainda apanhei uma infância maioritariamente a brincar na rua, com a minha irmã. Ainda não existia computadores nem telemóveis. A minha mãe teve o primeiro telemóvel, ainda me lembro. Tinha já eu pai 6 ou 7 anos.
Acontece que eu comecei a ver também o computador, começou a aparecer um computador em casa, lembro-me de estar na sala, era o computador de família, e o facto de ter sido a primeira geração, digamos assim, da minha família a ter acesso mais aberto à internet, acabou-me por expor a certos riscos que agora os mais novos, se calhar, estão expostos mais ou não, conforme também a atenção dos pais. No entanto, a parte sem ser digital foi fundamental para o crescimento, porque há certas competências que uma pessoa adquire fora do computador e das redes sociais, como está com o outro, a relação com o outro, olhar para o outro, saber como interpretar o outro, algo que se eu estiver a falar através de uma tela, não consigo saber o comportamento não verbal do outro. Em termos de, possivelmente aqui, como foi a experiência passar para o digital, acho que, mais do que tudo, foi um pouco desafiante para a minha mãe e para o meu pai, porque eles não sabiam os riscos e eu também não sabia os riscos. Então, e ter acesso de uma forma tão livre à internet acabou por entrar em coisas que eu não devia ter entrado, que eu agora olho para trás e penso, se eu algum dia tiver um filho, vou ter mais atenção. Eu tive também atenção à minha irmã, ela sendo mais nova que eu, também assegurei-lhe medidas de segurança da internet, também aqui relacionada com os riscos. Pronto. Joana referiu aqui uma coisa muito interessante, que é também a evolução tão rápida, não é? No fundo, nós temos que ir acompanhando uma evolução muito rápida e que a nossa literacia digital, dos pais, dos professores, muitas vezes não consegue acompanhar. E, portanto, é interessante também essa interajuda e agora dos jovens poderem também ajudar outras gerações, quer as mais novas, quer as mais velhas, a lidar com isso. Carolina, no seu caso, portanto, também sente que ainda teve um momento de vida não digital, e de que modo é que entrou neste mundo digital e o que é que sentiu que possam ter sido maiores riscos ou coisas também positivas que face à parte só analógica? Na minha opinião, eu tenho 22, ainda apanhei ali uma fase da minha vida, acho que o meu primeiro telemóvel foi por volta dos 8 anos, talvez. E lembro-me que os meus pais eram bastante controladores, ou seja, já eram bastante protetores nesse sentido, porque já tinham noção dos riscos, porque o digital também já existia há algum tempo. Enfim, o que eu acho é que os riscos hoje em dia estão muito maiores, porque cada vez há mais redes sociais diferentes que nós não conhecemos, não sabemos quem é que está por detrás do ecrã, com quem é que estamos a falar, e acho que os jovens hoje estão ainda mais expostos do que na altura em que eu tive o meu primeiro telemóvel, por exemplo. E acho que os meus riscos, na verdade, são, lá está, por exemplo, em termos de nutrição, acho que há uma desinformação enorme que corre por aí, especialmente hoje em dia que existe. As pessoas idolatram certas pessoas que, na verdade, não são assim na realidade, e os jovens hoje em dia, especialmente a parte dos adolescentes, não sabem, não conseguem fazer essa diferenciação entre o que é real e o que não é. Em termos também de alimentação, hoje em dia corre tanta coisa pelas redes sociais que as pessoas acabam por aderir a certas coisas radicais que acabam por não ser corretas. Basta, tem que ser com um profissional de saúde que esteja apto e de acordo com cada pessoa fazer o que está mais correto. E os adolescentes hoje em dia acho que deixam-se muito levar, não só do lado da nutrição, mas também em outros casos por coisas que veem online e que, pronto, se calhar antigamente não corriam tanto esse risco. Existia riscos na rua, mas não. Sim, eram menos massivos, não é? O que está a dizer é muito importante, essa questão das pessoas não fazerem, não distinguirem, não conseguirem identificar o que é verdadeiro e o que não é, e portanto não conseguirem avaliar o risco daquilo que estão a consultar. E um pouco aquilo que o professor Bruno disse da identificação, ou seja, eles estão à procura de algo que querem para si e portanto às vezes as coisas parecem e eles muito facilmente aderem sem fazer uma reflexão crítica sobre o que é que estão a ver, não é? A nível mais da relação pais-filhos, o que é que seriam as melhores recomendações e as melhores práticas para haver, digamos, uma utilização saudável, quer psicologicamente, quer também para a adição, por exemplo, das redes sociais e dos ecrãs? Sem dúvida que, como também se calhar para outras dimensões,
A primeira grande fase, ou a primeira grande etapa é exatamente identificar e partilhar e comunicar sobre o que está a acontecer. Não é? Aquela ideia de que o adolescente está no quarto e eventualmente está num quarto seguro, ou eventualmente não pode partilhar aquilo que sente com os pais por medo da crítica, por medo do julgamento, por medo da castração. Acaba por ser muitas vezes um fator também muito, muito complexo na comunicação entre pais e crianças, não é? Pais e adolescentes neste caso. Portanto, esta grande etapa de identificação e de comunicação me parece ser fundamental. Não é? E isto tem que estar tanto do lado dos pais, naturalmente, tanto do lado do adolescente. Portanto, esta comunicação a ser feita de forma clara, de forma direta, de se falar das coisas que estão a acontecer, que o adolescente está a viver e, ao fim e ao cabo, também das suspeitas, não é? Porque os pais também muitas vezes podem começar a ver o comportamento dos filhos a mudar de forma abrupta, não é? De facto. Que sintomas é que os pais devem estar mais atentos? Eu diria que, assim, de uma forma geral, a mudança abrupta, por exemplo, o meu filho funciona de uma certa forma, comporta-se de uma certa forma, de um dia para a noite começa a mudar, significa que aconteceu aqui qualquer coisa. O trazer temas que não são expectáveis também pode trazer temas para a conversa, para o passeio da família, pode também mostrar que há qualquer coisa, algum processo, eventualmente, como foi dito, algum processo de radicalização que não está a ser bem identificado, um isolamento, por exemplo, uma criança ou um adolescente que é muito espontâneo, que é muito extrovertido, que gosta de estar em grupo, que tem tendencialmente um traço gregário, mas de repente começa a manifestar um isolamento muito grande. Por exemplo, também o querer ficar mais em casa no registro de deixar de fazer atividades, o isolamento mais no registro social, aqui a estagnação comportamental mais num registro de inércia. Muitas vezes também simboliza que algum processo emocional está eventualmente a acontecer, não adaptativo necessariamente, e portanto os pais terem alguma consciência. Jovens até se podem resguardar nas tecnologias quando têm dificuldades lá fora, por exemplo, vítimas de bullying ou algo, então resguardam-se na tecnologia porque sentem-se mais seguros ou mais competentes aí, não é? E depois há aqui o outro lado também, não é? Por exemplo, no adulto está claramente identificado dois grandes tipos de evitamento. Um evitamento mais autoestimulatório e um evitamento mais desligado. Eu diria que na adolescência isto não deve ser muito diferente. E muitas das vezes o que acontece com o consumo das redes sociais e o próprio comportamento nas redes sociais é que nós estamos muitas vezes a ver-se esse estilo de coping a cristalizar-se, que é eu vou exatamente buscar algum grau de satisfação imediata com um determinado tipo online e essa satisfação imediata tapa ou bloqueia ou esconde ou mascara algum tipo de ferida emocional que necessita de ser processada. E o que nós sabemos também, mesmo com estudos das neurociências, é claramente nós, em termos de funcionamento humano, utilizamos muito aqui uma mudança que acaba por ter, por um lado, um papel pseudo-adaptativo, mas depois acaba por não ser adaptativo a médio e longo prazo, que é exatamente a procura da recompensa imediata face a uma dor emocional. Nós fazemos muito isto, não é? E com o estilo de coping de evitamento autoestimulatório é exatamente isto que eu estou a fazer, não é? A publicação de determinado post e a espera automática dos likes, dos gostos, dos comentários acaba por dar um reforço dopaminérgico muito curto, que tem uma dimensão de satisfação, mas essa dimensão começa e acaba, exatamente, não é? E isto acaba por tornar-se um pouco aditivo. Aliás, eu vou dizer um palavrão, mas é exatamente isto, é um boicote do sistema dopaminérgico mesocorticolímbico, é exatamente isso que acontece, não é? Este sistema fica rapidamente viciado num comportamento ou 3 ou 4 comportamentos muito típicos e esse sistema se ativa quando eles estão sempre a acontecer. Isto é um núcleo das adições que está claramente identificado nas redes sociais, não é? Claramente identificado e provavelmente também bastante identificado nos adolescentes. Joana, diga-me uma coisa, o que é que teria sido útil na sua adolescência, quer junto dos jovens e colegas, quer junto da escola, que poderia ajudar a ter uma utilização mais saudável? Eu acho que, por um lado, campanhas de sensibilização nas escolas, porque os adolescentes passam a maior parte do seu tempo na escola, nós aprendemos lá
tudo, o que é ser pessoa, e se através das escolas houvesse a oportunidade de expor estes riscos, expor o que fazer, por exemplo, caso seja vítima de cyberbullying, caso haja comentários negativos que estão a afetar, o que é que pode fazer em termos online, por exemplo, bloquear, deixar de seguir, denunciar, ou fora também, falar com um adulto responsável, um professor ou outro profissional, acho que teria de ser útil, e acho que de facto as escolas são meios de aprendizagem importantíssimos. Eu acho que entre colegas é muito isto de estimular a utilização da internet mais segura, tentar nesta forma, tentar criar um espaço de internet de acordo com aquilo que eu gosto e aquilo que procuro, comunidades que eu quero, e tentar desviar-me e tentar então evitar esta parte mais negativa, o que às vezes é difícil, e por isso claro que a cooperação com a escola e também com os profissionais, os pais também acaba por ser fundamental. Com os pais acho também muito importante o que o professor Bruno estava a falar, haver um diálogo aberto com os pais e que os pais também consigam ter noção que a adolescência atual não é a adolescência que eles tiveram antes, e há desafios que os seus filhos agora estão a lidar que eles não tiveram de lidar, e ter que aprender com eles e entrar em um diálogo aberto acho que acaba por ser muito importante. Muitas vezes a forma como os pais falam. No outro dia estávamos a identificar que havia um rapaz que tinha tido um comportamento, um jovem menos positivo, e a mãe já ia dirigir-se para ter uma atitude que não ia resultar, ou seja, só ia fazer com que o rapaz se fechasse mais, nunca, na próxima vez não diria as coisas à mãe, e portanto também não precisa de concordar, não é? Não precisa dizer fizeste muito bem quando é um disparate, mas dizer exatamente, olha, eu não concordo com o que tu fizeste, mas gostava de sentar-me aqui e perceber porque é que tu fizeste e ver o que é que podemos fazer numa próxima vez. Mas às vezes os pais ficam um pouco aflitos, não é? E até nervosos, e às vezes também fazem aqui um pensamento catastrófico, não é? Ou seja, o jovem faz uma coisa. Eu, por exemplo, tenho um jovem que lembro-me da mãe, quando ele tinha os seus 11 anos, utilizar o cartão de crédito para fazer compras num jogo. Ela na altura ficou completamente, ele hoje em dia é um jovem completamente formado, responsável, com família. Portanto, não precisamos de pensar que enfim, porque no fundo é esta questão que o professor Bruno estava a dizer, os riscos e estas audácias fazem parte da adolescência, e os pais no fundo é importante estarem lá para dizer, ok, nós não concordamos, mas enfim, estamos aqui para ajudar que tu proximamente faças melhor, não é? Carolina, o que é que também acha que podia ter sido feito nas escolas para melhorar, por exemplo, naquilo que falou, de conseguirmos distinguir melhor o que é verdadeiro e não, que tipo de atividade ou que tipo de literacia é que podemos trabalhar, por exemplo, nos contextos escolares ou noutros, para ajudar a distinguir esta reflexão crítica, porque nós não podemos tirar a internet nem as redes sociais, neste momento não dá, não é? E ainda bem por as partes positivas, mas como é que nós efetivamente podemos ajudar as pessoas a saber separar o trigo do joio? Na minha opinião, acho que isto é um pouco difícil no país, como sabemos, inserir se calhar logo desde o ensino básico, provavelmente, porque é na altura que os jovens começam mais a contactar com redes sociais, etc. Um género de uma disciplina que seja de literacia digital e, acima de tudo, visto que vivemos na era digital, inserir equipamentos digitais, computadores, etc., mas com, obviamente, os professores a acompanhar, os pais a acompanhar, e, acima de tudo, para podermos distinguir o que é verdade do que é que não é verdade, tem que ser ensinado, e, acima de tudo, na parte de alimentação e de outras, ter um profissional da área que vá acompanhando neste sentido. No caso da nutrição, acho que o nutricionista na escola poderia ensinar diversas coisas, e em termos de parte de comparações, etc., também a parte do psicólogo, acho que também era fundamental ter um acompanhamento psicológico mais ativo nas escolas, para podermos identificar este tipo de comportamentos mais de risco, porque sabemos que são muitos alunos e efetivamente é difícil, mas acho que seria uma medida que poderia ajudar nesse sentido. Joana e Carolina, lembram-se de alguma situação, não vão especificar, mas alguma situação de maior risco que tenham algum amigo, algum colega, alguma pessoa que tenham confrontado e que vocês próprios tenham ficado com dificuldade de como agir?
Eu lembro de uma colega minha, quando estava no 5º ou no 6º ano, que começou a receber mensagens maldosas no Facebook, e era uma conta anónima, ou seja, nós não sabíamos quem é que era, estava mesmo a dizer anónimo, e a dizer que ia falar com os pais, que ia fazer queixa aos professores, ia espalhar fotos íntimas que ela nem tinha, espalhar mentiras, e ela na altura ficou muito aflita com a situação, e eu lembro dela querer mesmo... Ela estava muito aflita e eu também não sabia o que fazer porque era novo para mim, eu mal sabia mexer no Facebook, quanto mais o que fazer quando há alguma coisa assim. E na altura falámos com os professores e os professores foram muito acessíveis na altura e disseram para denunciar, ignorar e se acontecer alguma coisa mais grave, falar então com a polícia e com os pais. Eu lembro na altura ela depois falou com os pais dela e parou, mas foi ali o primeiro contacto que nós percebemos que, com 12 e 13 anos, que de facto é um mundo e a gente não sabe quem é que está no outro lado e as intenções podem ser inicialmente boas, como estás, és muito bonita, olha, e de repente virar completamente a moeda. Mas aquilo que diz é muito importante, que é ver, por um lado, um canal de suporte, quer nos amigos, quer depois na escola e nos professores, que imagina essa rapariga estar a sofrer isso sozinha. Não é? Ou seja, sentir que estava a acontecer uma coisa que ela estava com medo e não ter ninguém. Portanto, haver aqui um canal seguro e claro nos contextos escolares seria fundamental para que as pessoas também se sentissem mais à vontade e fosse previsível o que é que ia acontecer. A Carolina recorda assim alguma situação? Uma amiga no secundário que também começou a receber umas mensagens um pouco estranhas de uma pessoa e entretanto na altura ameaçaram-na mesmo com informações pessoais e foi mesmo muito chato porque na altura contou-nos a nós, ao círculo de amigos, e nós, ela disse, eu não vou contar porque estão a dizer coisas que são verdade, algumas coisas que ela realmente tinha feito e tinha medo do julgamento externo. E entretanto tivemos mesmo que ser nós a insistir, lá falou com a professora para depois efetivamente falar com os pais, porque às vezes nós jovens fazemos coisas que temos vergonha, sabemos que fizemos errado, mas acabamos por fazer porque lá está, somos jovens e os erros acontecem. E entretanto lá conseguiram denunciar a conta, porque isto realmente são coisas muito chatas e às vezes vêm de pessoas até que estão próximas de nós e nós nem sabemos, não é? Porque às vezes as pessoas são mal intencionadas. Sim. Então agora numa perspectiva mais global e vocês estando na universidade e pensando, nós estivemos a falar de jovens um pouco mais novos, acham que este risco continua a existir nos jovens emergentes, ou seja, nos jovens atualmente e depois na entrada no mercado de trabalho? Sim, não? O que é que acha que poderá ser mais prejudicial nesta fase mais crescida da vida? Sim, a minha perspectiva vai exatamente nesse sentido. A sensação que eu tenho é que há uma continuidade dos perigos e dos riscos, não é? Sendo claramente que esse risco do roubo, de informações, não é? Do entrar no chat que eu tenho há 10 anos com um amigo, não é? Por exemplo, eu penso no Facebook já deve existir há cerca de 10, 12 anos, portanto, entrar nesse chat, ver conversas, pegar nessas conversas e, por exemplo, mandar um e-mail para uma entidade patronal, porque eu já soube algumas situações dessa natureza. Portanto, entrando aqui nesta ideia quase do cibercrime, penso que o cibercrime tanto acontece na adolescência como no adulto emergente, como no adulto, e ao fim e ao cabo, não é? Esta ideia também da exposição. Muitas vezes parece que nós perdemos um bocadinho o filtro do que é adequado metermos online e o que não é adequado, não é? E como estava aqui a aluna a dizer, não é? Muitas vezes nós não sabemos se a pessoa que está no nosso ciclo de amigos virtuais, ao fim e ao cabo, está bem intencionada ou mal intencionada, não é? Portanto, sabemos muito bem o que é que nós estamos a fazer e, portanto, isto reflete também aquela ideia do pensamento reflexivo, não é? Eu tenho esta ideia do adolescente da impulsividade. Será que faz sentido eu colocar esta informação? Quais são as eventuais consequências? Não é? Muitas vezes isto não é colocado assim, isto é, apetece-me coloco. Não é? Portanto, sem dúvida alguma que isto, na minha perspectiva, avança também para o adulto emergente e para os adultos e, portanto, sem dúvida que ter a consciência destes riscos, eu diria que é também uma questão importante. Depois outra coisa que também já foi falada aqui, não é, que é os falsos influencers, digamos assim, não é? Como eu disse antes, o adolescente está à procura de se identificar com o mundo, não é? Naturalmente vai buscar isto
ao mundo digital, não é? Ao mundo online, ao mundo virtual, e portanto está em risco, não é? Em termos emocionais, em termos identitários, está em risco de ser exposto a um conjunto de informação por uma pessoa que muitas das vezes não sabe muito bem do que é que está a falar, não é? No entanto, o adolescente agarra naquilo como se fosse uma verdade absoluta, não é? E depois muitas vezes pode levar a muitas consequências a vários níveis, a nível relacional, a nível de interpretar a realidade, a nível até dos próprios interesses, como eu já vi e já constatei em consultório, por exemplo, uma paciente minha, uma adolescente minha, que tinha a ideia de que podia fazer a mesma coisa que uma pessoa online fazia, não é? Que provavelmente não era verdade, porque apresentava 5, 6 comportamentos muito, digamos, muito fantasiosos, não é? E esta pessoa cá em Portugal, neste caso esta minha paciente, queria replicar aquilo, não é? Muito perigoso, não é? Portanto, esta ideia do falso influencer também é algo que temos que ter atenção. Portanto, a consciencialização destes aspectos, mesmo em termos organizacionais, parece-me muito importante. E em termos das organizações, não é? Podemos pensar, por exemplo, em programas de sensibilização, direi eu, não é? Em espaços para se falar abertamente sobre estas questões. Não é? E eu diria que, até em termos académicos, por exemplo, abrir uma via, um canal de investigação, não é? Com financiamento próprio, eventualmente para um conjunto de projetos que se foquem diretamente no estudo destes fenómenos e que seja possível especificar as características que muitas vezes estudos mais gerais não são capazes de captar, mas que elas estão lá. Portanto, eu diria de uma forma geral, seria por aqui. Tanto em termos, lá está, da adolescência mais, eu diria, mais inicial, como para a adolescência mais tardia, já ali na passagem para a vida adulta. Giovanna e Carolina, agora em relação à universidade e na preparação para o mercado de trabalho, também podem surgir situações complexas, como por exemplo mesmo na formação, a questão do ChatGPT, das pesquisas, da troca de informação, a questão ética e a utilização das tecnologias, mas também na entrada no mercado de trabalho, o tecnostress, o teletrabalho e também muitas vezes os próprios empregadores, vocês saberem distinguir a qualidade das propostas, etc. Eu gostava que pensassem um bocadinho sobre estes riscos e de que modo é que a universidade poderia promover e ajudar a vocês estarem mais preparados para estes desafios. Eu acho que por parte da universidade, acho que o trabalho começa logo no primeiro ano, se vamos a falar na universidade, campanhas de sensibilização, promoção da segurança da internet, porque apesar de nós estarmos fartos de ouvir, parece que não é suficiente e cada vez mais informação atualizada, como proteger-nos, o que fazer caso, por exemplo, distinguir o que é uma oferta de emprego a sério, uma oferta de emprego que é falsa, acaba por ser importante trabalhar isto na universidade com os alunos do primeiro ano. Em termos de trabalho de organizações, claro que o Tecnostress é um tema muito recente e é um tema muito interessante. Eu acho que cabe às organizações, claro, adaptar e tendo em consideração as características do trabalho, tendo em consideração também as características do trabalhador, ver se realmente é necessária a utilização dos computadores para dar trabalho, se há outras alternativas, para também fomentar aqui um pouco da relação interpessoal e não se focar simplesmente no telemóvel, nas redes sociais. E está aqui na conversa, estava-me a lembrar outro risco que é muito visto aqui em termos de alunos universitários, é estar a falar com alguém e de repente está a mexer no telemóvel e a pessoa que estava a falar pode sentir-se aqui um pouco injustiçada, um pouco ignorada, excluída, e a pessoa pega no telemóvel nem repara que pegou no telemóvel. Eu acho que aqui estas campanhas de sensibilização e fazer com que as pessoas não tenham medo de olha, pegaste no telemóvel quando estiveste a falar comigo, senti-me um pouco ignorado, porque a pessoa às vezes pode nem reparar que fez isso. Sim, acho que seria muito importante. Na minha opinião, eu acho que, visto que temos uma universidade, no nosso caso, que é bastante apologista da investigação, etc., acho que se podiam fazer uns estudos mais focados nessa área e efetivamente perceber qual é que é o problema, o que é que está a acontecer, porque isto é aqui, mas isto reflete-se em todas as pessoas e a partir daí, lá está a parte das campanhas de sensibilização, criar, por exemplo, pessoas que estejam interessadas em ganhar competências da parte digital e pronto, da parte do ChatGPT que hoje se fala tanto. Acho que os alunos estão muito dependentes disso e acho que nesse sentido deveria-se regredir um pouco, porque
eu acho que as pessoas já nem pensam, as pessoas já colocam a informação. Ou seja, podia ser uma ferramenta, mas de reflexão, não é? É uma Não ferramenta necessariamente... que não é 100% fiável. E as pessoas confiam cegamente naquilo e lá está, se as pessoas não estiverem informadas sobre o tema, põem a pata na poça, como se costuma dizer, e acho que é uma ferramenta essencial, mas que acho que pode ser bastante perigosa também nesse sentido, e acho que com a emergência destas, todas estas inteligências artificiais, acho que deveria haver uma cadeira, mas se calhar algo que nos sensibilizasse e que soubéssemos efetivamente com o que é que estamos a mexer, porque nós não sabemos de onde é que a informação está a ir, de onde é que estão a buscar, enfim, Uma maior literacia. Sim. Muito bem, então hoje no Let's Speak About falámos sobre o sistema digital dos adolescentes, dos jovens. Foi muito importante refletir aqui em várias perspectivas, numa perspectiva mais psicológica, sobre o impacto que tem, de que modo é que os pais podem ser envolvidos, a escola e também a universidade, porque tantas oportunidades como os riscos das novas tecnologias vão estar presentes ao longo da vida. Muito obrigada pelos meus convidados, foi um gosto e até à próxima oportunidade.